Olá! Nós aqui novamente com vocês. 21º encontro. 21 é uma coisa assim, olha aí, rapaz! Olha quem falou que tá gravando, olha pô. só! Isso aqui é um podcast pega, de família! É o podcast, Isso aqui é um podcast de Deus! Mas me diz uma coisa, não tá liberado? Não pode? Ah, infração demenestrativa! Aí, ó, pô, eu achei que podia. Demenestrativa! Desculpem aí se eu ofendi alguém. Eu te administro aqui agora. Se eu ofendi alguém, me desculpa. Eu administro. Foi mal, eu tava doidão. Foi mal, você tava doidão. Sabe o que é isso? Não é possível nós iniciarmos um podcast de uma forma assim, tão laica. Isso seria um sonho, porque no Brasil de hoje, isso ainda não é possível. Não é possível. A polícia alemã, onde se disputa, na Alemanha se disputa a Eurocopa, que para eles é mais importante do que a Copa do Mundo, certo? É mais importante a França ganhar da Espanha do que ganhar da Argentina, do Brasil, do Uruguai. A polícia alemã pediu aos torcedores ingleses, que são os mais bravinhos, que tomam os que... Hooligans! Os hooligans, os que carça lata, para que, ao invés de beberem, fumassem maconha. Olha. Viu? Porque a maconha está liberada na Alemanha. Lá na Alemanha, berço do nazismo, que muitos desses nossos deputadozinhos de merda, certo, querem cultuar, a maconha está liberada. Olha, ao invés de sair bebendo, sujando a rua, jogando lata, fazendo xixi, tornando isso aqui um horror, um mau cheiro, fuma umzinho. E vai torcer pra sua seleção, filho. Tá tudo certo, mano. Tudo certo. Não há nenhum estudo, não há nada que diga só, maconha é erva maldita, maconha é porta de entrada para outras drogas. Tudo coisa de xarope, tudo coisa que puser. Isso é que nem chifre. Coisas que põem na nossa cabeça. Na sua cabeça. Certo. Depois que eu estou recuperado aqui desse flagrante, que na verdade eu me desfiz do flagrante, né? E depois vem aquela larica, vem vontade de comer lombo de porco com leite condensado, aquelas coisas assim. Dá vontade de comer miojo com chantilly agora, vocês não fazem ideia. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo internauta, minha amiga internauta. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo internauta, meu amigo democrata, minha amiga democrata, meu amigo democrata, a maconha que tá fazendo isso. Hoje nós estamos aqui no nosso... A Djamba. Djamba vencida. A Djamba. Procurem o meme da Djamba vencida, que é sensacional. Hoje nós estamos aqui no nosso 21º episódio do nosso Fala Direito Comigo, seu podcast antijurídico. Nós estamos aqui também no nosso 5º episódio falando sobre... O pior congresso da história. Que não adianta copiar nós não, hein? Que a gente tá vendo aí que tá copiando a gente, hein? Hoje nós prometemos aos maconheirinhos de plantão aí, os Zé Droguinha, os Noia, que a gente ia falar... Os Noyers! Que a gente fala em inglês, é Noyers. Isso é o... Como é que chama? Carla Moradei, que é professora de inglês, como é que fala Noia em inglês? The Kids on Dope. Addicted. The Kids on Dope. Né? Então a gente vem aqui, como nós prometemos aqui, tal qual dois drug dealers, dois traficantes, nós trouxemos para vocês aqui hoje. Vamos falar de quê? Dorgas! Exatamente, porque nós vamos aproveitar o julgamento que saiu semana passada, que o Roberto, como um grande escritor, vai dizer que a gente não sabe o que foi decidido ali. Então a gente não sabe se pode, se não pode, se já pode, se não pode, se 4h20 está liberado, se não está. Não sabemos ainda, mas a gente tem que começar falando exatamente sobre um movimento que o Congresso Nacional fez em oposição a esse julgamento, desse recurso extraordinário que está sendo julgado lá no Supremo, onde vai ser feita, onde foi, né, firmada mais ou menos uma tese sobre a pessoa estar com uma quantidade X de maconha para o consumo próprio, se isso é crime ou se não é. O que o Congresso fez? O Congresso, em clara oposição ao Supremo, e eles dizem isso de forma aberta, estão discutindo uma emenda constitucional, incluindo no artigo 5º, né, que fala dos direitos fundamentais,
que qualquer quantidade de droga a pessoa é traficante. Essa situação vem de uma reflexão que eu tenho feito. Quando você tem um legislativo, um congresso, que age com uma matilha sanguinolenta, é preciso que algum dos poderes da República, coloque uma focinheira nessa matilha. Quando o presidente da República o faz, essa focinheira pode ser retirada pela própria matilha com a derrubada do veto, o que aconteceu agora, recentemente, na história da saidinha. A saidinha, né? Bom, para quem sobra isso então? Para quem sobra esse pacote de segurar e botar uma focinheira nessa matilha, nessa alcateia, certo? Devoradora de direitos humanos, que é o Congresso brasileiro de hoje. Resta o Judiciário. Quem do Judiciário? O Supremo Tribunal Federal, através daquilo que a gente chama de sistemas de controle de constitucionalidade, que eu não vou nem me atrever a falar por aqui, que é algo para lá de complicado, que somente aqueles adeptos os crentes e devotos do Deus Vadimecum, os bispos da igreja Vadimecum, discípulos de Hans Kelsen, são capazes de compreender. Mas o que eu tenho a dizer é que o Supremo Tribunal Federal vinha julgando, certo, uma ação e vinha julgando a passos de tartaruga, certo? Vinha julgando com muita má vontade. Não era um tema que se enfrentasse para resolver, mas para se protelar, para se deixar para depois, né? Que é a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Droga. O que o artigo 28 diz? Ele diz do usuário de droga, certo? Define que a pessoa que porta, carrega, traz droga, mantém em depósito consigo para fins de consumo recreativos ou não, pode ser até para o consumo medicinal, que não está permitido na lei, é tratado de uma forma bastante branda pela lei. A lei também define nesse artigo 28, e aí é que está o grande veneno da lei, que é como e o que o juiz deve considerar para se diferenciar aquele que é traficante daquele que é usuário. Aquele que vive do comércio e aquele que é vítima desse comércio clandestino de droga. Muito bem. Os critérios utilizados pelo legislador para que o juiz se norteie e faça a distinção são critérios atrozes, preconceituosos, empíricos, atrasados, né? Que vão da condição pessoal do portador. Condição pessoal significa se ele for rico, ele pode ter 50 gramas de uma droga cara. Se ele for pobre, não pode ter 1 grama de uma droga barata, né? Onde que ele está, quais são os seus antecedentes. Enfim, é um show de horrores. E que esse show de horrores é responsável por muitas das milhares e milhares, vamos dizer dezenas de milhares de prisões que são efetuadas no Brasil inteiro e que fizeram do Brasil um país que tem o terceiro, quase segundo, certo, bloco populacional de pessoas encarceradas no mundo, números absolutos. Quando o Supremo começa a julgar e quando o julgamento começa a tomar um rumo que essa bancada, as bancadas da bala, do boi, da Bíblia, certo, da bula, certo, da bancada evangélica, toda, eles começam a se arrepiar porque eles começam a sentir que o julgamento do Supremo pode ser contra-majoritário em relação ao pensamento do Congresso. Eles se dão pressa e aprovam um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, tornando um projeto de lei, não, um projeto de emenda constitucional, uma emenda constitucional, que torna crime toda e qualquer tipo de droga, após todo qualquer tipo de droga, e pior, o inscreve no artigo 5º, que, olha aqui, ó,
Não sei se vai dar pra ver, não sei se dá pra ver daí. Ele tem a tatuagem do artigo 5º. Artigo 5º. Esse homem é tão devoto da Constituição que ele tatuou no braço dele artigo 5º da Constituição Federal, que define direitos e garantias. E vão essas moléculas unicelulares mentais, certo? E escrevem esse dispositivo no artigo de direitos e garantias, o que é uma atrocidade sem limite, aí até nunca antes vista na história desse país. E o Roberto, como ele tem o artigo 5º tatuado, eu tenho aqui um bolsonarista moderado tatuado. Vocês conseguem ver? Ó, não, né? Porque não existe essa porra. Bom, eu queria fazer esse parênteses. Só queria fazer esse parênteses. Não, é essa questão que nós estamos agora vendo o Supremo decidir. Exatamente. E, a meu pensar, o que se fez no Supremo foi uma salada. Nem eles sabiam como definir, porque assim, você pega, é óbvio, a gente que estuda direito, a gente que trabalha com direito, a gente sabe que as pessoas que julgam os processos, elas têm, não vamos dizer só valores diferentes, mas às vezes compreensões diferentes sobre uma matéria X. Para isso a gente recorre, às vezes a gente tem recurso para o cara esclarecer o que ele disse, porque às vezes ele foi confuso na decisão dele. Agora, o que o Supremo fez foi assim, basicamente assim, são 11 caras ali, cada um tem uma noção do negócio. Então não dá pra você extrair uma tese dali, porque um fala uma coisa, não, é 60 gramas, o outro, não, é 100 gramas, o outro, não é nada. É 30, é 20. É 30, é 20, o outro, não, tem que morrer. A questão da gramatura, ela é a que menos importa. Porque veja uma coisa, esta gramatura não vai estar num único tijolinho. Suponha que essas 30 gramas de maconha esteja lá distribuída em 200 cigarros, por exemplo. Absolutamente fininhos e tudo mais. O policial que fizer esta apreensão, ele vai ter que se basear naqueles critérios do artigo 28. Sim. Ora, o camarada que vem, a pessoa que vem de uma região vulnerável e é vulnerável econômica e socialmente da sociedade, não vai convencer o policial de que ele é um usuário. Não vai. Para o policial, ele está diante do mesmo traficante que ele sempre esteve, não vai mudar muita coisa. E o policial, ao pegar alguém com esse mesmo número de cigarro, branco, classe média alta, num carrão, não vai perguntar a ele se ele está vendendo essa droga. Ele vai imaginar de imediato que aquela droga se trata, sim, para uso próprio daquela pessoa, que está ali diante de alguém rico que tem dinheiro para comprar aquela quantidade e muito mais. Né? É essa a questão. A questão estava na ilegalidade da abordagem. Nós temos, solto verso, uma garantia, a primeira garantia, que é de ir e vir. Essa história da gente separado, mão na cabeça documento, encosta documento, isso é de uma arbitrariedade atroz. Resquício da época da ditadura militar. Porque na ditadura militar, meu querido Solto Verso, nossos queridos e queridas internautas, internautas, na ditadura militar, todos éramos suspeitos de conspirar contra o governo. Não havia a presunção de inocência. Quando a presunção de inocência entra na Constituição, através do artigo 5º, ela entra na Constituição, mas ela não é aceita pelas pessoas que deveriam respeitá-la. Nós continuamos vendo blitzes de veículos, algo absurdamente ilegal. Nós continuamos vendo polícia parando pessoas por atitude suspeita, e eu vou morrer, e todos nós iremos morrer sem saber o que é atitude suspeita. É uma atitude suspeita, ninguém definiu até hoje o que é uma atitude suspeita. Porque não é um conceito definível, é algo que está na experiência diária e, portanto, no carregamento dos estereótipos de cada policial. Uma pessoa negra passeando num bairro branco, vamos imaginar uma pessoa negra caminhando por um bairro, e eu vou chutar aqui o bairro Moema. Olha, ele vai ser abordado. 2 pessoas negras serão abordadas com mais rigor. 3 pessoas negras é quase uma organização, uma associação para o tráfico. 4 num carro, então acabou. Não. O que se pretendia discutir é isto. Esta abordagem, para que não se desse
ao policial essa margem doida. No sentido, por favor, psiquiatra, não estamos falando de capaz. Nós estamos usando um adjetivo no sentido mais chão, mais vulgar de todo. Absolutamente assistemática, sem nenhuma padronização científica, de separar o usuário do traficante. Eu chego a pensar, meu querido, que o julgado do Supremo, julgado do ministro Toffoli, o julgado do ministro Barroso, muito mais confunde do que nos orienta. Aliás, e eu encerro aqui, eu não falo demais, porque esse assunto me deixa muito bolado, para usar uma expressão. Entenderam? O ministro Barroso, durante o voto, relata à corte, aos seus pares, e também ao Brasil, porque estava sendo transmitido ao vivo o julgamento, que ele atendera uma ligação do presidente, do bispo-presidente da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que amaldiçoa a liberação, a descriminalização do uso entorpecente. Lembrando que se vocês assistiram o nosso último episódio, a gente falou qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele fez vinho. Jesus fez Gatorade? Não. Jesus suco fez... de suco detox? Sangue. Detox. Vamos fazer um detox. Vamos pegar rúcula. Cada um traz uma folhinha. Essa folhinha vira rúcula. Desta rúcula vira uma beterraba. Desta beterraba vai sair uma couve. Desta couve vai sair uma água de coco. E desta água de coco todos bateremos e faremos um suco verde e todos irão para suas casas. Detox. Saudáveis. Não, já tinham bebido, repita-se, já tinham bebido todo o vinho da festa. Não é que o cara não entregou o vinho, entregou no vizinho, ele comprou a pipa de vinho do outro, o cara não entregou, o moleque quebrou a perna, o burro morreu. Nada disso. Eles tomaram. Acabou. Zeraram. Secaram. Secou o barril. Acabou o chopp, mano. Vamos colher uma vaca aí, olha, e comprar no posto Ipiranga do Paulo Guedes, mais próximo, pra gente poder continuar festando aqui. Eu vou, mas não precisa nada disso, velho. Vocês falaram com o cara certo. Chama o pai. Samuá! Tô aqui. Tu deu uma de Cristiano Ronaldo. Eu tô aqui. E fez o vinho de boa qualidade. Tanto que isso está na Bíblia. Eu sou católico, eu tenho lugar de fala para dizer aqui. Nas bodas esse é o episódio, chama o episódio das bodas de Caná. Vocês vão ver isso na Bíblia. Quando os convidados chegam pro noivo e falam assim: nossa, cara, você guardou o melhor pro fim. Você estava reservando aqui o melhor vinho pro final. Você deu vinho bosta para todo mundo e você estava guardando o melhor. Então Jesus, além dele fazer uma puta de um vinho fazer mais vinho, ele fez o melhor. Isso, fez um Romanée Conti ali, ó. Pá. Imaginar de vinho, mas o Roberto é um cara que manja muito de vinho. Pronto. Se o Roberto está dizendo, é verdade, é porque eu confio nele. Vamos dar cabernet pra essa turma aí. Pá! E ele fez. Mas os CNBBentos, ligaram pro ministro e eu fiquei aqui pensando, solto o verso, mas o presidente da CNBB é advogado, tem procuração nos autos? A CNBB é amicus curiae, por acaso? Mas o amicus curiae pode ligar pro ministro? Pois é, também. A gente procura justificativas pros absurdos. Sabe por quê? Porque eu volto no que a gente disse no capítulo anterior. O Estado laico está correndo risco. E esse risco que sai do parlamento, parece que ele entrou pelas portas do Supremo Tribunal Federal. Porque o ministro não poderia ter atendido o bispo da CNBB, ou deveria ter atendido também o presidente da Mancha Verde, da Gaviões da Fiel, da Galoucura e outras, porque esse pessoal tem interesse. Vamos poder fumar umzinho no estádio ou não? Pois é. A galera vai poder fumar umzinho sossegado ou não? Eles têm esse interesse imediato de saber. Porque são milhares de pessoas para quem eles têm que dizer, para quem eles têm que pedir, para quem eles têm que comunicar. E eu fiquei olhando, e ali o André Mendonça, pastor evangélico, cujo voto confunde absurdamente direito e religião, direito e moral,
E eu fiquei pensando, solto o verso, o Estado laico está nas cordas. Ele está tomando umas voadoras. Né? Não, tá por um fio. A gente tá. Nós somos advogados, a gente tem visto isso muito nos próprios julgados aqui, não só os criminais, os cíveis também. A gente vê uma carga moral muito grande e baseada em religião. Tem uma coisa que nós advogados a gente tem que dizer, e quando eu principalmente, eu falo muito isso nas redes sociais, e às vezes o pessoal vem me espinafrando. Eu fui funcionário do judiciário, eu fui servidor do judiciário, 6 anos. Uma coisa que me incomodava muito dentro da sala era o crucifixo em cima da cabeça do juiz. Isso já, sabe? Eu acho uma coisa meio... Nós temos o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, e a gente tem que adotar isso dentro também Por que eu estou falando isso? Por causa dessa ligação do bispo, do presidente da CNBB para o ministro do Supremo, para o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Suprema Corte atende o telefone de alguém que não tem um interesse direto naquela causa. E veja, ele tem a liberdade de ligar para o chefe. Pro chefe. Ele não ligou pro assessor, não ligou pro assessor de imprensa. Não ligou. Ele teria essa ligação seria hipoteticamente admitida se, por exemplo, tem um assessor de imprensa. Fala com o assessor de imprensa. Não, ele liga pro presidente da corte. Não se sabe o que foi tratado ali, não sei. Também. Agora, imagina um de nós aqui ligando para tentar falar com o ministro, se a gente consegue. Não consegue. Porque o voto do ministro Toffoli, que veio em seguida ao voto veio posteriormente ao voto do ministro Barroso, claramente tem uma mudança de direção. Ele começa com um voto absolutamente modernizante, aberto, moderno, até de vanguarda, e ele vai, no final, dar uma solução absolutamente surpreendente para aquilo que a gente estava já ouvindo. Né? Joga a responsabilidade em cima da Anvisa de uma forma que eu e as torcidas de todos os times, certo? Que disputam a Série A, B, C e D do brasileiro não entendemos, né? Mas fica claro que poderá ter havido ali algum convencimento religioso. Alguém chegou para ele, olha, a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica, certo? As duas igrejas juntas, certo? Que fortalece muito mais essa bancada da Bíblia, né? Não obstante haver, certo? Um sério fosso entre os pastores e suas ovelhas, né? Nós chegamos à conclusão que o Estado laico está sendo verdadeiramente golpeado no Brasil. Golpeado fatalmente, assim. Eles estão... E não são golpes discretos, coisas que a gente vai lidando com dores menores que a gente consegue viver o dia. Eles estão golpeando no cerne, estão golpeando no coração, eles estão afetando o sistema nervoso do Estado laico. Porque não basta, a gente não está falando aqui da liberdade religiosa, de você professar seu credo, sua crença. Nós estamos falando da interferência que essas crenças têm na liberdade de outra pessoa. Na sua liberdade individual, na sua liberdade de viver a vida como bem lhe aprouver, como você quiser. Cada um faz na sua vida aquilo que quiser. Na verdade, é o que a Constituição diz quando ela afirma textualmente que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que ela está dizendo? Viva do jeito que você quiser, cara. Você tem um limite legal ali. Se você não ultrapassar esse limite legal, você faz o que você quiser da sua vida. Seja feliz. Vai pra cima, seja feliz. Construa o seu sonho. Você pode tudo. O Estado religioso vai dizer para o Estado teocrático vai dizer para você que não. Você só pode aquilo que os sacerdotes da religião dominante disserem que pode. Porque esses sacerdotes se dizem iluminados, tocados e falarem em nome de Deus. Ora, se o seu Deus não for aquele Deus,
Se o seu Deus for nenhum Deus, né, você imediatamente está fora do círculo de proteção. Você é inimigo. E o inimigo tem que ser destruído. No estado religioso, não existe, no teocêntrico, não existe paz. É impossível a paz dentro de alguém que tenta com alguém que tenta interferir, solto o verso, na tua vida pessoal, cara. Com quem você vai transar, se você só pode transar depois do casamento, antes do casamento. Se o casamento é apenas aquele entre homem e mulher, se é apenas aquela união que visa a constituição de prole, né? A gente tem que lembrar que até um tempo atrás, até um tempo não muito distante, né, nos Estados Unidos principalmente, o casamento interracial era proibido, para vocês terem noção. Isso com base também religiosa. Eu vi duas coisas na internet essa semana. Eu sou o cara que vive na internet, então eu vi um meme muito interessante falando exatamente sobre isso que você está falando, que diz o seguinte: o seu Deus, ele te proíbe de fazer as coisas, mas ele não me proíbe, não é o mesmo Deus, não estou seguindo. Se a sua igreja te proíbe alguma coisa, você faça, você cumpra o que a sua igreja proíbe. Eu não sou teólogo, mas eu acho que quando a gente fala que a gente vive um monoteísmo, a gente fala uma meia verdade. Porque as concepções de Deus são tão diferentes que nós falamos de deuses diferentes. Deuses diferentes. De deuses diferentes, com proteções diferentes, com situações diferentes. Então, o grande problema desse estado teocêntrico que se quer fazer com a questão do aborto, que nós já tanto falamos, com a questão da droga, que nós começamos a falar hoje, vamos falar mais no próximo episódio, né, é a criação de um sistema de poder, né, que na verdade te asfixia, porque ele te obriga a seguir o que o pastor determinar que assim seja. Não é diferente do Irã, não é diferente do Afeganistão. O pastor lá fala em nome de Alá. Aqui o pastor fala em nome de Deus. Ambos falam em nome da divindade, que nós, mortais comuns, não conseguimos compreender, às quais nós não temos acesso. Quem tem acesso é o ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? É aquele que vem aqui dizer para você que a mulher não pode abortar de maneira alguma, que a gravidez é dádiva de Deus, que toda droga deve ser proibida, que todo casamento deve ser heterossexual, né? Que todo casamento deve visar a constituição de prole. É esse poder que começa na tua vida pessoal, entra no teu quarto, se deita na tua cama, senta no teu sofá. No momento em que você fecha a porta da tua casa, olha só o verso, você está na tua toca, o seu bicho. Não enfia a mão na toca do tatu, porque ele sabe que ele vai morder. Ele morde a gente. Na toca da cobra, então ele nem sonha em fazer isso. Por quê? Porque ali é o lugar dele, do bicho. A toca da onça, certo? Por que ela é respeitada? Porque a onça não vai admitir que ninguém entre ali. Nada. Ali é dela. Ali ela é a onça. É esse estado teocrático que a gente, muito vagarosamente, está vendo se colocando com muita solidificação no Brasil. E pior, quando os institutos de opinião começam a querer refletir o pensamento de segmentos religiosos, ele começa a admitir a existência do Estado teocrático. Olha, o que pensa a comunidade evangélica, o que pensa a comunidade católica, o que pensa a comunidade candomblessista, o que pensa a comunidade espírita, o que pensa a comunidade budista, e assim a gente não tem fim. E não há uma comunidade brasileira, porque cada segmento tem a sua própria identificação. A identificação do evangélico não se dá com o candomblessista. Ele, quando for discutir saneamento básico, ele não vai passar o cano do saneamento básico onde está o candomblessista, porque ele é inimigo. Sim. Demônio, né? O demônio. Não é muito raro a gente ver terreiros, né, queimados, pessoas agredidas por processar sua fé diferente daquelas que em determinado lugar professa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, como eu disse aqui, como o Roberto disse,
o Estado laico ele está sendo afetado, ele está sendo atacado, ele está sendo agredido não de forma inofensiva, ele está sendo agredido na espinha dorsal. Né? Nós estamos acabando com a base do nosso Estado laico. Que o Estado laico, se você for e já caminhando aqui para nossas considerações finais, o Estado laico, na verdade, ele é o que sustenta a nossa liberdade. Então, o que o Estado não fundamentado em uma religião ou em uma crença, ele tira a nossa liberdade, porque como o Roberto falou, não vai ser mais o que a lei diz pra gente, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, é o que um certo líder religioso diz. Olha, isso é errado e acabou, ponto. Nessa finalização que a gente tem, eu vou finalizar contando uma passagem que Carla Moradei e eu tivemos hoje. Nós estávamos numa padaria bacana da cidade. Para um carro maravilhoso, um Porsche gigantesco, em lugar completamente proibido, de uma forma absolutamente desafiadora às leis de trânsito, ele para na esquina, ele atrapalha a circulação, desce um rapaz lá todo coberto de grife, pouco se lixando ele com a sua loira, também sua loira farsa, né? Sentam lá e estão, sabe, dando uma banana para todo mundo, até que passa por ali uma viatura policial. 2 policiais na viatura, 2 jovens policiais na viatura, um homem e uma mulher, um casal policial. Guinchou o carro. A aprovação das pessoas vendo a ação dos policiais, que foi absolutamente dentro daquilo que a lei determina que eles possam e devem fazer. Quem poderia imaginar? Ganhou um estado de aqueles policiais representam o estado civilizatório. Olha, esse é o estado que a gente quer. É o estado que guincha o Jaguar. Porque guinchar o Fusca, isso é fácil. Eles guincharam o Jaguar. A esses policiais, cujos nomes nós não ficamos sabendo, porque eles não saíram, eles não se vangloriaram, eles não bateram no peito, eles cumpriram a sua tarefa, cumpriram a sua missão. Eu quero dizer que esse é o estado que a gente quer ver. É o estado da lei. A lei é para todos. Né? Todos devem cumpri-la. Né? E não é a lei que perturba todos, não é a lei, não é aquele policial, olha, porque esse carro eu gosto, ele pode ficar aqui. Não. Foi uma atitude, e assim, dos funcionários da casa aos fregueses que lá estavam, tirando a loira que estava com ele, todos aplaudiram a ação da polícia. Todos aplaudiram. Esta é a polícia que a gente quer ver. Esse é o Estado que a gente quer ver na rua. Esse é o Estado civilizatório. Né? Esse é o Estado democrático de direito. Né? Onde as regras existem para todos, são cumpridas e cujo cumprimento é exigido de todos, mas ali no entorno dessa regra existe um universo infinito de liberdades que você pode disputar. Isso é a democracia na sua mais grandiosa expressão, que aqueles jovens policiais fizeram sem consciência que estavam fazendo tudo isso. Eles apenas cumpriram o seu dever. E cumpriram de uma forma digna de todos os elogios. Exemplar. Né? É exatamente aquilo que o Estado teocrático não admite. Porque se fosse um carro da igreja, num lugar em que a igreja mandasse, quem iria guinchar o carro da igreja? Ninguém. A igreja está lá. Ela é o poder de Deus. Quando nós estivermos falando disso e dizendo bye bye, eu quero cumprimentar aqui o meu amigo Zacarias Oliveira, pastor da Assembleia de Deus, pastor esquerda da Assembleia de Deus, um rapaz absolutamente fantástico, uma pessoa da mais absoluta e idônea índole, um pastor que eu gostaria de ver numa igreja, se eu tivesse, caso eu cresça em alguma coisa. Mas é esse que abomina o Estado teocrático. Né? A gente conversa quase todos os dias, e quase todos os dias a gente tem conversado sobre isso. Né? É essa história. Eu queria pedir às pessoas que
quando fossem eles não olhar para o seu título de eleitor, olhem com respeito para o título de eleitor. Respeita o título de eleitor. Respeita isso, cara. Respeita isso, mulher. Não vamos votar, não vamos encher a Câmara, a Prefeitura de pastores, de soldado, de capitão. Vamos colocar o poder civil, nós, a nossa diversidade. O negro, o trans, o povo originário, o burocrata, o nordestino, o de direita, o de esquerda, todos nós temos que compor a amálgama social que vai nos construir. Vamos deixar os pastores no lugar que os pastores devem ficar, na igreja. Na igreja. Na igreja. Eu quero repetir o que eu disse na nossa última oportunidade, eu paro de falar. Evangélicos não têm bancada. Evangélicos têm cambada. Cambada. É essa cambada que nós não podemos mais permitir que chegue até nós, mandando na vida diária da gente. Vou deixar aqui o recadinho, a gente está encerrando o nosso episódio, nosso 21º episódio, e eu tive que abandonar o meu flagrante, que eu vou retomar daqui a pouco, para vocês irem lá na loja, para vocês quiserem adquirir um boné como esse maravilhoso. Lembrando que esse aqui é o modelo caminhoneiro, que tem a redinha atrás. Vira aqui, Roberto. Ó. Tem a redinha atrás para todo tipo de cabeça. Todo tipo de cabeça. Todo tamanho de cabeça. Até o meu cabeção coube. Isso. Se você for moleque piranha, se você for gostar de aba reta, se você for da aba reta, tem pra você lá também. Tem camiseta, tem boné, tem caneca, tem todas as cores, todos os tamanhos. Olha como fica bonitinho. Maravilha. Usa um pouquinho, olha como fica bonitinho. Olha aqui, ó. Aí, ó. Então, se você quiser adquirir esses produtos aqui, você vai entrar no www.lojamerodesabor.com.br com dois S. Lembrando sempre, www.lojamerodesabor.com.br. Lá você adquire esses produtos maravilhosos. Dá uma força louca pra gente. Se você quiser ficar tão bonitinho como o Leandro, olha aí, tão fácil. Aí, ó. Olha. Só vim. Olha. Só vim. Olha como ele vai ficar menos bonitinho agora. Tira o boneco. Aí, ó. Pô. Lembrando que calvofobia é crime, hein? Não seja calvofóbico. Põe de novo. Fiquei bonito. Outro homem. Tirei, fiquei triste. Outro homem. Tirei, fiquei feio. Cloney. Wait for us. Se você quer ficar bonito como eu estou nesse momento, adquira esses produtos maravilhosos. De quebra, você dá uma força pra gente aqui, que você dá aquele apoio pro nosso trabalho aqui. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @moradeicarla, @robertardelli, @soltoverso. Segue a gente, mas não adianta só seguir, não adianta só também comprar nossos produtos, e não adianta também falar que você gosta da gente, compartilha a gente, compartilha a palavra aí adiante. É isso. Beijo pra vocês. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau. Aê! Dança TikTok! Estamos encerrando com uma dancinha TikTok. Bilhões de seguidores agora! Isso aí. Isso aí. Beijo Beijo pra vocês. Até a próxima.